Próximo vereador inscrito, vereadora Estela Bonadinho. Retoma o trabalho, vereador Cadore. Bom dia a todas e a todos, meus colegas vereadores, a quem nos assiste de casa. Eu gostaria de falar de um assunto que ontem me causou bastante estranheza, me deixa um pouco triste o vereador Scalco não estar aqui hoje, porque eu vou responder algumas coisas que ele levantou ontem, porque eu acho que tem uma questão. O governo ele existe para ser criticado. Esse é um ponto importante a ser estabelecido. Mas eu também acredito que também a gente tem que ter a tranquilidade de saber que passou o tempo em que a oposição deveria ter medo de ser metralhada, porque agora o presidente não ameaça mais. Antes ameaçava, agora não ameaça mais. Então, a oposição pode ficar tranquila, pode criticar sim, não precisa mais ter esse receio. Só que também, a gente tem um mês só de governo Lula. E a gente teve 4 anos de governo Bolsonaro. E algumas críticas que eu ouvi ontem aqui, em relação ao governo Lula, eu ouvi um silêncio ensurdecedor em relação ao governo Bolsonaro. E me faz parecer que essas críticas seletivas fazem com que as pessoas que criticam tanto esses 30 dias devessem ser oposição à gestão passada, que estava à frente da presidência da República. Então, eu acho que a gente tem que deixar a seletividade de lado. E antes de poder falar das primeiras ações do governo Lula, nesse início desses 30 dias, eu vou iniciar fazendo um contraponto sobre alguns pontos da fala do vereador Scalco de ontem. Então, eu vou começar falando sobre a questão da prevaricação. Foi falado da prevaricação do governo Lula, eu não entendi muito bem no que, de fato, então não vou poder explicar no que o governo Lula prevaricou ou não, porque eu não entendi no que ele quis dizer que o governo Lula prevaricou, mas eu quero dizer aqui aonde eu acredito que o governo Bolsonaro prevaricou. A gente perdeu milhares de vidas durante a pandemia. E o governo recusou 11 ofertas de vacina. E essas ofertas poderiam, sim, ter salvo muitas vidas. Poderiam, sim, ter feito diferença. E poderiam, hoje, fazer com que o nosso país não fosse um dos países que mais teve mortes durante a pandemia. Outra situação, que é uma situação que entra em evidência agora, pós-governo, é a situação dos índios e Yanomamis. Segundo a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a investigação do garimpo ilegal foi denunciada pelo menos 21 vezes. E foi ignorado essas denúncias. E o povo Yanomami está morrendo. Agora parou. Mas ele morreu. Morreu de desnutrição. As mulheres índias e Yanomamis foram estupradas. Tiveram as suas terras invadidas. E a denúncia foi feita. Foi realizada no mínimo 21 vezes e foi ignorada. Então, a gente tem, no mínimo, 2 casos de prevaricação que causaram milhares de mortes no nosso país. E a gente teve silêncio nesta casa. Eu não vi em nenhum momento o vereador Scalco vindo aqui denunciar o governo Bolsonaro por prevaricação. Agora, eu quero falar
sobre a questão dele falar que os ministérios do governo Bolsonaro eram totalmente suficientes. Vamos iniciar por um ministério super importante na minha visão. O Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente foi envolvido em contrabando de madeira ilegal. Além disso, ele é um ministério que deve proteger e preservar as nossas florestas. E em 2020, a gente teve os maiores índices de desmatamento dos últimos 12 anos. Foram cerca de 5 a 20 hectares desmatados. E a gente vê, hoje em dia, que os dados apresentam que talvez não tenha como voltar atrás. Que a gente não tenha como retomar tudo que a gente perdeu nas nossas florestas. E o impacto disso é muito grande nas nossas vidas. O impacto disso é muito grande na qualidade de vida de todas as pessoas. Isso é muito grave. E é importante registrar que eu acredito que o vereador acreditasse na capacidade do ministro do Ministério do Meio Ambiente. Afinal de contas, ele era do Novo. Agora, eu quero falar de outro ministério que daí sim a gente tem unanimidade em ter certeza que ele é o ministério mais importante, que é o Ministério da Educação, aonde foi comprovado que o ministro foi envolvido em caso de propina com pastores. Então, isso é ser ministérios que são o suficiente, ministérios que têm esse tipo de ação, esse tipo de atitude. E aqui eu trouxe 2 casos de prevaricação, 2 casos que falam sobre 2 ministérios, e a gente já consegue ver a seletividade de uma crítica de 30 dias de governo e da falta de crítica de 4 anos de um governo que apresenta fatos como esse. Além disso, foi dito que um presidente que desde seus primeiros pronunciamentos denunciou a falta de emprego, a fome, o caos da saúde, o desmatamento, mente. Mas nós convivemos com um presidente que disse que a Covid-19 não existia. Que a pandemia que matou milhares de pessoas era só uma gripezinha. Que as eleições, que são uma garantia da democracia, haviam sido fraudadas, que havia irregularidade nas nossas urnas. Então, para mim, mentira são esse tipo de alegações. Alegações que atacam a nossa democracia, alegações que atacam a vida das pessoas, alegações que zombam de pessoas que estão de luto, em momentos difíceis como o que nós enfrentamos no momento da pandemia. E nós não podemos nos esquecer de tudo isso. Mas nós também precisamos parar para pensar que passou. Que a gente venceu. E que a gente agora está em uma nova página da nossa história. Então, eu gostaria de falar de alguns pontos de avanço que nós já tivemos nesses 30 dias de governo. Nós já tivemos a retomada do Fundo da Amazônia, com um aporte de 1 bilhão do governo alemão. A gente já teve a determinação que a AGU investigue os sigilos decretados por Bolsonaro. Lula sancionou a lei que tipifica a injúria racial como crime. A recomposição integral do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, é mais recursos para pesquisa e desenvolvimento. A gente teve a retomada do Bolsa Família no valor de R$ 600. E, a partir desse mês que vem, começará a ser pago R$ 150 para cada criança com menos de 6 anos. E é importante ressaltar
que as crianças elas devem estar matriculadas e com o seu cartão de vacinação em dia. Então, é mais um incentivo para mais uma área importante, que é a área da educação e a área da saúde. Também sancionou a lei que reconheceu os agentes comunitários de saúde de controle de endemias como profissionais do SUS. Reuniu com 27 governadores e reforçou seu compromisso com a democracia e com o desenvolvimento. E decretou a retomada dos conselhos... Para concluir, senhor presidente. Garantido a volta da participação popular. Então, são 30 dias de governo e a gente já consegue ver os avanços. Então, que a gente possa estar juntos, deixar de lado a nossa seletividade e pensar na retomada do progresso do nosso país. Muito obrigada.